vamos falar nesse bloco sobre as nulidades do voto. Como eu falei nos módulos anteriores, né, a nulidade do voto no momento da votação, que é aquela nulidade que o próprio eleitor tecla um número inválido e aperta a tecla confirma, ela é descartada no momento da apuração. Esses votos anulados não são computados, não favorecem nenhum candidato ou partido. Mas existem algumas nulidades que são aquelas nulidades declaradas pela própria Justiça Eleitoral em procedimentos próprios, tá? Então vamos falar sobre elas. Então, no caso de indeferimento do registro de candidatura, o candidato concorre sub júdice e tem seu registro indeferido pelo TSE. Essa hipótese é a seguinte, gente. Como nós falamos, existe o processo de registro de candidatura, vão ser verificadas as condições de elegibilidade e as inelegibilidades. Supondo que esse candidato tenha o seu registro indeferido na primeira instância, né? No caso aqui das eleições estaduais e federais, a primeira instância de registro serão os TREs. Ele tem o seu registro indeferido. O partido pode optar por manter esse candidato na urna, concorrendo sub júdice, ou pode optar pela substituição desse candidato ou candidata, tá? Então, no caso desse registro continuar indeferido e aí confirmar o indeferimento pelo TSE, os votos dados a esse candidato serão anulados e não serão computados nem para o partido e nem para o candidato, né? Estamos falando, por enquanto, de eleição majoritária. No caso de cassação dos diplomas e mandatos por ilícitos eleitorais, tá? Aqui nós estamos falando do contencioso eleitoral, daquelas ações autônomas em que são apurados ilícitos eleitorais. Pode ser a investigação judicial eleitoral, né, a AIGE, ação de impugnação de mandato eletivo e as representações eleitorais. Nesse caso, se houver uma condenação por órgão colegiado, TRE ou TSE, conforme o caso, lembrando que o recurso ordinário nesses casos tem efeito suspensivo, também os votos serão anulados, tá? Então, as duas hipóteses de anulação aí, caso seja indeferido o registro de candidatura pelo TSE, né? Ou caso haja uma procedência de uma ação por ilícito eleitoral, e aí a consequência vai ser a invalidação daqueles votos daquele candidato. A consequência dessa nulidade, né? Se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição no prazo de 20 a 40 dias. Aqui eu estou falando, gente, do artigo 224 do Código Eleitoral. Parágrafo 3º, a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, acarreta, após o trânsito em julgado, eu vou grifar isso aqui porque isso aqui não está vigorando, tá? Por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados, tá? Então, o que vai acontecer ali? O candidato mais votado foi condenado numa representação por captação ilícita de sufrágio, que é a compra de votos. Então, ele teve o diploma cassado, os votos dele serão anulados. Ele foi eleito, por exemplo, ao cargo de governador, foi o primeiro colocado. Nesse caso, os votos dele serão anulados e será marcada uma nova eleição naquele estado para o cargo de governador. Isso também acontece no cargo de senador, que também é eleição majoritária. Aí vem o parágrafo 4º, que fala o seguinte: a eleição a que se refere o parágrafo 3º correrá às expensas da Justiça Eleitoral e será indireta se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato e será direta nos demais casos. Então, se houver essa ação por ilícito eleitoral, né, ela tiver o seu final, essa condenação por órgão colegiado acontecer nos últimos 6 meses, eleição indireta naquela circunscrição. Mas se ela ocorrer antes,
haverá novas eleições diretas no Estado. As nulidades do voto na eleição proporcional são regidas por artigo 175, do Código Eleitoral. Parágrafo 3º, serão nulos para todos os efeitos os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. O disposto no parágrafo anterior, já estou aqui no parágrafo 4º, não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. Vamos observar que aqui tratamos de eleição proporcional, lembrando do voto de legenda, E também trazendo aqui para vocês o princípio do aproveitamento do voto ou o princípio da soberania popular. Então, se você votou num candidato que na data da eleição tinha o seu registro deferido, e aí ele continuou, o processo de registro continuou, tramitando na justiça. E aí numa instância superior, após a eleição, esse registro foi indeferido, o candidato vai sair da disputa. Porém, esses votos serão aproveitados para o partido ou federação pelo qual ele foi eleito. Tá? E aí a gente estava falando, gente, esse aproveitamento do voto só na hipótese de registro. Porque aqui vem a hipótese de ilícitos eleitorais, previstos aqui nos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral. Quando a votação for anulada por um dos meios ilícitos, de que trata o artigo 237, ou propaganda e captação de sufrágio vedado por lei, aí faz remissão aqui ao artigo 237, interferência do poder econômico, desvio, abuso do poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos. No caso das ações autônomas por ilícitos eleitorais, a cassação desse diploma vai acarretar a nulidade dos votos que não serão aproveitados para nenhum partido e nenhum candidato, diferente do que acontecia lá no registro, em que era possível o aproveitamento do voto caso o registro seja indeferido após a eleição, o voto ser aproveitado para a legenda. Bom, então para sintetizar as consequências das nulidades do voto na eleição proporcional, a gente pode dizer o seguinte: se houver um indeferimento do registro após o pleito, esses votos serão aproveitados para a legenda, logo haverá a assunção do suplente. Já no caso de indeferimento do registro antes da eleição ou cassação por ilícitos eleitorais, esse voto será totalmente anulado, não há o seu aproveitamento, nem pelo partido, nem pelo candidato. Logo, será necessário fazer a retotalização do resultado. Então, esses votos que foram anulados, eles voltam para aquele bolo de votos, para aquele conjunto de votos dados na circunscrição, e a Justiça Eleitoral vai fazer uma retotalização do resultado. Com essas informações, esperamos que você tenha compreendido um pouquinho mais sobre os nossos sistemas eleitorais, sobre as coligações e federações partidárias, sobre o qual falamos também com mais profundidade no módulo sobre os registros de candidatura, também sobre essas distorções, esses desvios também que podem gerar nulidades do processo eleitoral, do voto, da votação. E com isso você vote e atue na justiça eleitoral de forma bastante consciente e efetiva.